Bom dia, gente. Então, vamos aqui para a nossa primeira aula. Tá? A gente já viu que o nosso objetivo qual é? O nosso objetivo é aprender a construir. Tá? Esse que é o objetivo deste curso. É que você saiba construir. Então, o primeiro passo para você aprender a construir, tá? É você saber quais as etapas da obra. Tá? Porque o edifício, ele não é feito de uma vez só. O edifício é feito lentamente. Existem várias etapas, existem vários serviços que os profissionais de obra fazem. Tá? Então, você vai gerenciar a obra melhor e você vai entender a obra melhor se você puder entender cada etapa de obra. Então, o primeiro exercício desse curso, o primeiro foco desse curso, o primeiro treinamento que a gente tem que ter aqui é a divisão da obra em etapas. É o domínio das etapas de obra. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou listar as etapas de obra. A gente vai comentar cada etapa de obra. O que é que ela significa, para vocês perceberem a lógica, a cronologia, a sequência entre essas etapas. Depois a gente vai fazer o planejamento da obra da construção. A gente vai falar de cada etapa especificamente, o que é que se faz em cada etapa, de forma mais detalhada. Tá? Então, qual que é a primeira etapa de obra? Porque, veja bem, eu estou falando de etapa e serviço. Etapa é uma coisa grande. Serviço pertence a uma etapa. Então, por exemplo, uma etapa de obra pode abranger diversos serviços. Correto? Então você tem uma primeira etapa, que é a etapa relativa à instalação do canteiro de obra, que geralmente a gente chama de etapa de serviços preliminares. Vamos dar etapas. Serviços preliminares. O que é isso aqui? Isso aqui é o canteiro de obra. É você instalar o canteiro. É claro que nós vamos ter uma aula específica para ensinar a instalação do canteiro de obra. Mas essa etapa, canteiro de obras, ou serviços preliminares, como os engenheiros gostam de chamar, é uma etapa que vai abranger diversos serviços. O primeiro serviço é o serviço que vocês falaram aí, que é a limpeza do terreno. Tá? O terreno está no mato. Então, qual é os primeiros serviços para você instalar o canteiro de obras? É limpar o terreno. Tá? O segundo serviço, provavelmente, quando é necessário, pode ser que tenha terrenos que não sejam necessários, mas em muitos terrenos vão ser necessários, é a terraplanagem, ou a movimentação de terra. Então, você limpou o terreno, que é você tirar o entulho, tirar a cobertura vegetal, fazer uma eventual demolição de alguma construção existente, e aí o terreno está limpo. Quando o terreno está limpo, você vai nivelar o terreno, que é botar o terreno, colocar o terreno, fazer a movimentação de terra, fazer aterros ou os cortes necessários a você ter um nível, você fazer com que o terreno fique nivelado para o início da obra. A gente chama esse serviço de terraplanagem. Geralmente é feito com máquinas, equipamentos, tratores, retroescavadeiras, escavadeiras e por aí vai. Certo? Depois, ainda nessa etapa canteiro de obras, que a gente vai ver aqui detalhadamente, você vai ter o quê? Você vai precisar ligar água e ligar luz. Se você não tiver água e energia na sua obra, você não trabalha. Então você solicita a ligação da água e solicita a ligação da luz, instala o padrão de água com o medidor de água, instala o padrão de energia com o medidor de energia, para que as concessionárias de água e energia venham e façam ligação de água e energia para você ter água e energia na sua obra para trabalhar. Depois tem o quê? O serviço dentro dessa etapa canteiro de obras, que é o abrigo provisório, mais conhecido como barracão de obra. Tá? Então, se você tiver alguma construção existente no terreno, algum cômodo que você possa usar como abrigo provisório, você usa. Se você não tiver, você vai precisar construir
um abrigo provisório ou barracão para poder estocar materiais, para poder servir de vestuário, para poder ter um banheiro provisório para o operário se trocar, se vestir, usar o banheiro. Às vezes em obras grandes tem refeitório, em obras distantes tem inclusive dormitório, né? Às vezes as pessoas dormem na obra, isso se tratando de obras grandes. Mas numa obra pequena a gente faz um abrigo provisório que pelo menos tem um vestuário para a pessoa se trocar, um banheiro para a pessoa usar o banheiro e um depósito onde as pessoas guardam os materiais miúdos, aqueles materiais que não podem ficar no tempo e aqueles materiais que não podem molhar, como é o caso do cimento. Tá? Terminou? Não, tem mais coisa. Você ainda não instalou o canteiro. O que é que falta? O depósito dos materiais. Então você vai estabelecer alguns cantos do terreno onde você vai colocar os materiais ao ar livre, aonde o pessoal vai poder usar esses materiais. Então você vai ter um espaço para colocar tijolo, um espaço para colocar telha, um espaço para colocar aço, um espaço para colocar tubo, um espaço para colocar areia, um espaço para colocar brito. Quando a gente vai falando de canteiro de obras, a gente vai mostrar, desenhar aqui para vocês como é que organiza isso melhor. Tá? E o que mais que tem? Mais a serralheria. Tá? Numa obra de construção civil, principalmente na obra de concreto armado e na obra de aço, você vai ter os armadores ou serralheiros mexendo com a parte de aço. Então, essas pessoas vão ter que trabalhar com aço, vão ter que cortar aço, vão ter que dobrar aço, vão ter que produzir as peças de aço. Né? Ou seja, o aço ele é comprado ou em vergalhões, barra de 18 metros, ou em perfis. E aí na obra ele precisa ser cortado, dobrado, soldado. Então você tem que ter uma mini usina de serralheria. A depender da obra, você vai ter que ter uma serralheria inteira na obra. Então você tem uma usina de serralheria, onde você vai ter os equipamentos de trabalhar com aço, que é a serra policorte, que vai fazer o corte do aço, a bancada dobra ferro, onde o armador vai dobrar o ferro, tá? E por aí vai. Outra oficina que você tem que ter dentro da obra, qual é? É a oficina de carpintaria. Tá? Na obra você vai ter, se a estrutura for de madeira, ou na obra convencional de concreto armado, onde você tem a forma de madeira, ou geralmente todas as obras, você vai trabalhar com madeira, mesmo que seja madeira para forma de concreto armado, ou madeira para revestimentos, ou madeira para a própria estrutura de madeira. Então, as toras de madeira, as peças de madeira vão chegar e elas têm que ser trabalhadas. Né? Então, os carpinteiros, ou os marceneiros, né? Mas principalmente os carpinteiros, eles vão ter que cortar as madeiras, eles vão ter que pregar a madeira. Então, ele vai precisar de uma oficina de carpintaria, onde você também vai botar a serra policorte de cortar madeira, vai botar a bancada de trabalhar com madeira, vai botar os instrumentos de trabalhar com madeira naquele momento ali. E aí você, de certa forma, você organiza o canteiro de obra. Uma coisa que falta, talvez a última coisa que falta, que a gente vai ver detalhadamente também aí, é o quê? É o tapume. Você tem que fechar a obra para dar segurança. Então como é que você faz? Ou você faz um fechamento provisório com tapume, ou se a obra já for definitivamente cercada, vamos dizer, muitas obras, a gente faz um muro. Você pode, para não fazer o tapume, fazer logo o muro, de vez. O muro seria a primeira coisa a ser construída no terreno. Porque aí você já usa o muro definitivo da edificação para proteger a obra e para dar segurança à sua obra. Tá? Então, instalado o canteiro. Qual é a próxima etapa? Fundação. Muito bem. Na verdade, eu gosto de chamar de infraestrutura. Vou botar aqui a etapa 1, aqui vou botar a etapa 2. Infraestrutura. Porque ela não é só fundação, né? Infraestrutura é a parte infra, é a parte até o nível do solo. Né? Superestrutura é a parte acima do nível do solo. É assim que eu estou classificando. Então o que é que abrange a infraestrutura da obra? É a parte do gabarito, da locação da obra, que vem antes da fundação. Né? A gente precisa aprender a fazer um gabarito.
Fazer um gabarito é a coisa fundamental que você precisa fazer para gerir uma obra, porque senão sua obra nasce errada. E sua obra nasce errada, dá um problemão. Se você tem um pilar no lugar errado, e aí? Para corrigir depois é ruim, é desperdício. Então você tem que fazer a locação da obra. A locação da obra é saber no terreno exatamente onde você vai escavar a fundação, onde vai surgir aquele pilar, onde vai surgir aquela parede, onde vai nascer seu edifício no terreno. É você pegar no papel, no projeto arquitetônico, no desenho teórico da obra e botar isso, materializar isso no campo. Então o gabarito vai ser uma estrutura de madeira que você vai fazer, vai pedir para o mestre de obra fazer, vai conferir essa estrutura, seu engenheiro, seu arquiteto, o arquiteto ou o engenheiro que está acompanhando a obra vai conferir para ver se está certo, e aí a obra vai nascer no posicionamento correto. Então por que isso vem antes da fundação? Para que a fundação já seja escavada no lugar correto. Então a gente vai, uma das aulas que a gente vai aprender aqui é só sobre marcação de gabarito, para vocês aprenderem a fazer isso. Depois do gabarito, aí sim que entra a etapa de fundação. Você vai fazer a escavação da fundação, tá? E vai fazer a construção da fundação para que a fundação possa transmitir as cargas da edificação para o solo. Depois, você vai fazer o quê? Geralmente, a etapa de fundação é o elemento de fundação que transmite carga ao solo. Mas tem algumas etapas que é da estrutura, que em tese, quando a gente divide projeto de fundação e projeto de estrutura, o projeto de fundação só abrange o elemento de fundação que transmite carga ao solo, que a gente vai falar sobre ele nas próximas aulas. Mas alguns elementos de estrutura, estruturais do projeto estrutural estão no nível do solo. Quais são eles? São as vigas baldrame, são os blocos de fundação que sustentam, que fazem a conexão entre as estacas e os tubulões e os pilares, e geralmente a laje do piso. Tá? Geralmente toda a edificação vai ter uma laje apoiada no solo, e aí a gente considera que até aquela laje apoiada no solo é infraestrutura. Dali para cima, a gente passa para a etapa de superestrutura. Tá? E aí nas obras convencionais, as estruturas geralmente obedecem à lógica de lajes, vigas e pilares. Tá? Agora existem várias tecnologias para você fazer estrutura. Inclusive a gente tem aí um livro que eu estou botando no curso para vocês baixarem, que é um livro Tecnologia da Construção, que fala dos diversos tipos estruturais. Concreto armado, concreto pré-moldado, aço, madeira, bambu, os diversos tipos de madeira, alvenaria estrutural, e aí você tem as vantagens e as desvantagens de cada tipo de estrutura. Tá? Então a obra, apesar de a obra de concreto armado ser o mais comum, ainda ser o mais comum, a gente vai ter diversos tipos estruturais aí, e aí você vai executar a obra de forma diferente, de acordo com a tecnologia escolhida. Tá? Quando você fez a superestrutura, a estrutura do edifício, o esqueleto do edifício, que sustenta o edifício, o que é que vem depois? A gente chama da etapa de vedação, né? Alvenaria. A gente chama de etapa de vedação porque tem a função de vedação. E nem toda vedação é alvenaria. A alvenaria pressupõe o quê? A alvenaria pressupõe bloco e argamassa. Mas você pode ter algum tipo de vedação que não seja alvenaria. Você pode ter vedação de parede de concreto. Você pode ter vedação de gesso acartonado. Você pode ter divisórias. Exatamente. Que não pressupõe alvenaria. Então, por isso que a alvenaria faz parte de vedação, mas vedação seria um pouco mais amplo. Se tiver parede de isopor. Vedação é um pouco mais amplo que a gente dá para fazer a construção de uma parede, que vai vedar os ambientes. Tá? Então aí você de novo vai ter as várias tecnologias que vão ser trabalhadas aqui, desde isopor, gesso, madeira, placas de madeira, placas de concreto, placas de cimento, o próprio concreto moldado como parede, e os blocos de alvenaria de tijolo, maciço, alvenaria de bloco cerâmico, alvenaria de bloco de cimento, a própria alvenaria estrutural que vai assumir essas duas funções aqui, né?
Então você vai ter a vedação, você vai vedar a obra. Tá? Depois da vedação, o que é que a gente faz? Na verdade, aí agora você pode fazer o seguinte, você pode fazer uma série de coisas. Tá? Porque agora a obra abre campo para você fazer atividades simultâneas. Porque aqui você já teve a sequência, né? Você primeiro faz o canteiro, depois faz a fundação, depois faz a estrutura e depois faz a vedação. Agora você já pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, uma das coisas que você pode fazer, que você deve fazer, são parte das instalações, que são as tubulações. Tá? Uma vez que você tem parede, você pode fazer junto com a parede, ou você pode fazer depois da parede, as tubulações de hidráulica elétrica. Você pode colocar os eletrodutos simultaneamente às paredes, ou você pode colocar os eletrodutos nos tubos de água e esgoto, ou você pode botar depois da parede. Então, por exemplo, se você está fazendo uma obra de parede de concreto, você vai ter que colocar um tubo junto com a parede já tem que ser moldada com o tubo dentro. Se você escolhe que os eletrodutos dos tubos fiquem aparentes, aí você pode fazer a parede e depois você fixa a parede no tubo. Você fixa o tubo com braçadeiras na parede. Se você vai fazer o processo convencional, qual é o processo convencional? Você constrói a parede de alvenaria de tijolo cerâmico, aí rasga, o operário quebra a parede, instala o tubo dentro da parede, e aí depois é que você vai fazer a segunda fase, que é o revestimento sobre a parede, com aquele tubo que fica dentro da parede. Esse processo ainda é um processo mais comum, só que é um processo que envolve desperdício, né? Porque é um processo que tende a ser em desuso, porque você está fazendo uma parede para depois quebrar e gerando lixo, gerando resíduo e gerando retrabalho. Então essa não é a forma mais inteligente, apesar de ainda ser muito usada. A forma mais inteligente hoje em dia é você não precisa quebrar, não precisa gerar lixo, não precisa gerar retrabalho. É você ou já colocar de alguma forma os eletrodutos dentro da parede, como é o caso da moldagem de concreto, ou o caso do tijolo ecológico, da alvenaria estrutural, que já tem os furos para você colocar os tijolos, ou você simplesmente vai assentar os tubos na parede, fixando os tubos na parede. Tá? Aí, depois das tubulações, é o revestimento grosso, ou seja, as paredes estão na sua forma original. Então essas paredes vão precisar ser recobertas. Pode ser de alvenaria, pode ser de argamassa, então você pode cobrir as paredes com chapisco, reboco, emboço, que é um revestimento de argamassa sobre a parede de alvenaria crua, ou você vai poder ter um revestimento de gesso. Tá? Qual é a diferença entre argamassa, reboco, chapisco e gesso? Não. A diferença principal é que o gesso ele não se aplica a áreas molhadas. Então, geralmente você não faz revestimento de gesso ou na fachada ou em áreas molhadas como ele, inclusive, na área de serviço. Você faz um revestimento de gesso em áreas que você não vai ter molhação da área. O gesso ele não pode ser usado, ele não resiste à ação da água. Então, geralmente, quando você tem uma obra, a parte da fachada, a parte do banheiro, a parte da cozinha, você faz com um sistema tradicional de chapisco e reboco. E deixa o gesso para quartos, salas. O forro de gesso no banheiro, que é para você proteger as tubulações do andar de cima, para você evitar que as pessoas no andar de baixo vejam as tubulações do esgoto que descem, ele na verdade é para trabalhar seco, ele não é para ter água. E quando tem vazamento, ele fica preto rapidamente. Se você tiver um tubo vazando em cima do gesso, o gesso, você vai acabar tendo que trocar o gesso ou repintar o gesso todo. Então por isso que ele não é apropriado para lugares onde você naturalmente vai ter que molhar, como são as paredes do banheiro, como são as paredes da fachada. Por isso que não se usa gesso nesses ambientes. Ou seja, o que a gente fez? A gente fez toda a estrutura da obra, todo o esqueleto da edificação, a gente fez as paredes da edificação, a gente colocou os tubos que vão dentro das paredes, e a gente revestiu as paredes. E o piso, né? O contrapiso é o quê? Geralmente você vai ter
uma laje, que pode ser pré-moldada, pode ser de placa de cimento, pode ser uma laje de concreto armada, uma laje de concreto pré-moldada, mas você vai ter um piso. Então você vai ter que recobrir esse piso, que é com argamassa. Você faz um nivelamento desse piso. E aí, o que é que vem depois? Ou seja, a nossa obra está vedada, ou seja, já existe parede na nossa obra, já existe um revestimento grosso nas paredes da obra, já existe o piso nivelado com argamassa e já existem as tubulações. O que é que entra agora? De novo. Você pode colocar o piso, realmente. É legal você colocar o piso. O piso que você fala é o piso cerâmico, né? É o piso acabado. Que você vai, depois do contrapiso, vem o piso que geralmente a gente faz, pode ser um piso de madeira, pode ser um piso de plástico, mas geralmente tende-se a fazer um piso de cerâmica ou de porcelanato. Realmente, você pode fazer isso. Mas eu não gosto de fazer isso nas minhas obras. Eu gosto agora de fazer a cobertura, para você evitar chuva na obra. Então, por exemplo, se você está aplicando uma cerâmica e chove, você vai acabar perdendo a cerâmica, perdendo a argamassa colante, perdendo o rejunte, com a obra descoberta. Então eu prefiro que nesse momento, no momento que está sendo feito um revestimento grosso, a obra ao mesmo tempo seja coberta. Porque a gente se protege da chuva. Porque até então a gente está se molhando. Se chover, a gente está se molhando, confere? Ou seja, está lá o mestre de obra se molhando, os operários se molhando, o arquiteto, o engenheiro para ver a obra tem que se molhar, o cliente para ir, o dono da obra tem que se molhar. Então vamos eliminar logo a chuva. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer a cobertura. E aí poder ficar na nossa obra tranquilo. Certo? Que cobertura é essa? Existem várias formas de fazer cobertura que a gente vai analisar aqui quando a gente estiver dando uma aula específica sobre cobertura. Tá? Existem vários tipos de telha e vários tipos de estrutura de suporte, que a gente vai comentar aqui adequadamente no momento correto. Na verdade, num edifício alto, num edifício de vários pavimentos, a própria laje, a própria estrutura já vai ser uma cobertura dos pavimentos superiores. Se você tem um prédio de 4 andares, ou seja, a laje do primeiro andar, do piso do primeiro andar é o teto do térreo, é a cobertura do térreo. A laje do piso do segundo andar é a cobertura do primeiro andar. Mas, no final de tudo, você sempre vai estar descoberto. Tá? Então, mesmo num edifício alto, num edifício que você vai ter a última laje, tá? Vamos dizer que você tem um edifício de 20 andares para construir. A última laje vai ser uma laje de concreto, tudo bem, ele vai ser a cobertura. Mas ela não necessariamente está impermeabilizada. Ela não necessariamente está adequada para evitar chuva. Então, por mais que você trabalhe adequadamente nos outros pavimentos, quando você for trabalhar no último pavimento, você está sujeito à molhação. Então, mesmo no edifício de concreto, onde você tem a laje, que é a própria cobertura, você vai ter que fazer um trabalho, um serviço de tornar essa cobertura impermeável. E aí você vai ter duas opções. Ou você vai fazer a impermeabilização da laje, e aí sua cobertura vai ser laje impermeabilizada, ou você vai fazer um telhado sobre a laje. Um telhado de cimento amianto, um telhado de alumínio, um telhado de... a tecnologia que você vem escolher, que a gente vai detalhar mais oportunamente nesse curso. Mas quando eu estou falando de cobertura aqui, por isso foi boa a sua pergunta, eu não estou falando da estrutura, eu estou falando da cobertura do último pavimento, que sempre vai ser necessária. Veja bem, quando a gente está falando de laje, a laje faz parte da estrutura. Então a laje já foi aqui na terceira etapa. A laje é parte da estrutura. A estrutura, por isso que foi muito legal a sua dúvida, porque a estrutura é composta de quê? De pilares, lajes e vigas. Então quando você fez a estrutura, você já fez todas as lajes da edificação. Só que essa laje não está preparada para receber chuva. Ela vai receber chuva e ela vai molhar. Então o pavimento superior ele vai ficar molhando. Então realmente você tem que, no último piso da edificação, no último pavimento da edificação, você vai ter que fazer uma cobertura. Que vai ser um telhado, ou vai ser uma impermeabilização sobre a laje existente. Tá? Então aí você tem uma outra etapa aqui, que é a etapa de
impermeabilização. Perceba que cobertura é você cobrir o teto da edificação, o último pavimento da edificação. Que aí você pode pegar a laje existente e fazer uma impermeabilização sobre a laje, ou você pode fazer uma cobertura extra, que é um telhado. Tá? Um telhado de cimento amianto, um telhado de alumínio, um telhado de outra telha, geralmente um telhado mais leve do que um telhado de telhas cerâmicas convencionais. A gente vai comentar aqui na etapa de cobertura. Mas a impermeabilização pode ser alguma cobertura. Você pode ter uma cobertura com laje impermeabilizada. Então você vai fazer impermeabilização da laje de cobertura e aquilo vai ser a cobertura da sua obra. Mas você não faz só impermeabilização na última laje. Você faz impermeabilização em outros locais na obra. Então você vai fazer impermeabilização sobre o contrapiso, já com o contrapiso pronto no box dos banheiros. Geralmente você pinta ali com neutron para poder evitar o quê? Evitar que você tenha a molhação do banheiro prejudique o banheiro de baixo. No baldrame. No baldrame, na verdade, a gente vai falar quando a gente detalhar a estrutura. Mas é usual no baldrame, quando a gente estiver na etapa de infraestrutura. Mas é usual você fazer exatamente isso no topo e na lateral das vigas baldrame, para que você não tenha aquela água de infiltração de percolação, que é aquela água, a gota de água que escala o solo, né? A gente já viu o quê? Que isso não é água da chuva, é água do solo. A gente já viu em mecânica dos solos. Então, olha só, quando a gente está falando de impermeabilização, tem impermeabilização do baldrame, que é para evitar que a água do solo infiltre e passe para as paredes, para evitar bolhas nas paredes. Então, por isso que se faz impermeabilização do baldrame. Tem impermeabilização dos banheiros, depois do contrapiso do banheiro pronto. Tem impermeabilização das varandas, pátios e áreas que estão sujeitas à molhação, para evitar que uma varanda, por exemplo, você tem uma varanda no pavimento de cima. Então, para evitar que a água dessa varanda desça para o pavimento de baixo. Então, você faz a impermeabilização da varanda, antes da cerâmica. A varanda pode ser coberta com cerâmica, o box do banheiro vai ser coberto com cerâmica. Mas, depois do contrapiso e antes da cerâmica, você faz a impermeabilização. E você vai ter impermeabilização de elementos especiais. Você tem um reservatório de concreto, por exemplo. Geralmente, em casas, em prédios pequenos, a gente não usa o revestimento, o reservatório de concreto. Usa o reservatório de PVC. Então você não precisa da impermeabilização. Mas se tiver um reservatório de concreto, você precisa. Mas onde tem uma impermeabilização pesada, por exemplo, uma piscina. Uma piscina, você vai seguir a lógica aqui. Você vai escavar a piscina, vai fazer a estrutura da piscina. Você pode fazer uma piscina de parede, com estrutura, com vigas e pilares, e fazer as paredes. Você vai fazer a alvenaria da piscina. Vai fazer o revestimento grosso da piscina, que é o reboco da piscina. E aí, quando você faz o revestimento grosso, antes de você botar o azulejo, antes de você botar as esquadrias, o azulejo ou as pastilhas na piscina, você vai fazer uma impermeabilização, geralmente com um produto forte, né? Um produto realmente aí não é neutral, aí é uma impermeabilização mesmo com um produto com Cicatop, com Vedacit, com várias marcas que tem na indústria. E sobre essa revestimento, essa face impermeabilizada da piscina, é que você vai aplicar o revestimento cerâmico. Então a próxima etapa nossa é a questão do revestimento cerâmico. Né? Aí sim você bota cerâmica em sua obra. Seja na piscina, seja no piso, seja na parede. E aí você já não está mais com água na sua obra, você já resolveu o problema da água. Você resolve o problema da água com cobertura e com impermeabilização. Então sua obra agora, você não vai mais se molhar. Então você agora, na verdade aqui é que sua obra entra em fase de acabamento. E agora você entra na fase de instalações. Né? Instalações, a gente está falando de instalações elétricas, hidráulicas, e instalações diversas. Então você vai ter as instalações. Então, a princípio de instalações, você só tinha as tubulações dentro das paredes. Agora você vai ter o resto das instalações. Então, no caso das instalações elétricas, agora você vai precisar ter o quê? Vai ter os equipamentos elétricos, vai ter o quadro de disjuntores, vai ter as caixas de tomada, vai ter os pontos de luminária, vai ter a fiação elétrica, né?
vai ter os tomadas, interruptores, o medidor de energia definitivo, não aquele medidor provisório que você botou lá na frente do terreno para ligar a obra. Do ponto de vista hidráulico, a mesma coisa. É aí que você vai botar os reservatórios de PVC, que você vai botar bomba, que você vai botar boia, que você vai botar os equipamentos da instalação hidráulica, que vão conectar os tubos que provavelmente já estão lá dentro da parede. E algumas outras instalações, por exemplo, você aí vai ter uma instalação de ar-condicionado, um dreno de ar-condicionado, uma tubulação de ar-condicionado, uma instalação de gás, né? Geralmente, numa obra, você tem que ter pelo menos uma instalação de gás, você tem que ter pelo menos uma casa do gás fora. Não, assim, a gente não bota mais gás, isso antigamente era feito, não faça mais. Ou seja, não bote gás junto do fogão da pessoa. Não faça isso. Então o gás tem que ficar fora. Então você geralmente faz uma casa do gás, que fica fora da edificação, e aí você vai ter uma tubulação de cobre, que vai ligar a casa do gás, onde vai ter os reservatórios, os recipientes, os botijões de gás, até os pontos de gás, que é o fogão da pessoa. Tá? Então são essas instalações que são feitas nesse momento aí. Esquadrias. Instalação da porta e da janela. Você, quando faz a alvenaria, você vai deixar um buraco da porta e um buraco da janela. Né? Então, na alvenaria, você deixa o buraco da porta e o buraco da janela. O pedreiro tem que deixar o buraco da porta e da janela. Ele tem que fazer a alvenaria lendo o projeto de arquitetura, e no projeto de arquitetura isso tudo está claro. Quando você tem a parte de revestimento grosso, que é a parte do reboco, é que você faz um requadramento. Né? Quando você faz a alvenaria, você fica lá sem acabamento, fica de qualquer jeito. Quando você faz um revestimento grosso, que é o reboco, aí que você faz um requadramento. Aí nesse momento, se sua alvenaria for de madeira, sua alvenaria não necessariamente pode ser só de madeira. Você já bota o castilho, os portais, que é a armação de madeira que gruda no reboco. Mas você ainda não instalou a porta e não instalou a janela. Né? Você, se for o caso dos quadrinhos de madeira, nesse momento você bota os portais. Tá? E aí, nesse momento aqui que a gente está falando, é o momento que você realmente vai colocar a porta pronta, ou montar a porta no local, colocar a janela pronta, ou colocar a janela no local. Que aí você realmente vai escolher que tipo de tecnologia é adequada para o seu projeto, inclusive do ponto de vista estético. Então você vai poder ter esquadrias de madeira, você vai poder ter esquadrias de aço, você vai poder ter esquadrias de alumínio, vai poder ter esquadrias de vidro e alumínio, de blindex, e por aí vai, né? Então você vai escolher, e nesse momento você vai instalar as portas e as janelas. Tá? Agora o que você pode fazer, pessoal? Você pode fazer um forro, já que você já tem esquadria, já tem cerâmica, forro, alisares, bancadas de granito, de madeira, de aço, de materiais industriais, né? Então você vai fazer o quê? Um forro, no quarto, numa sala, no banheiro, numa cozinha. Você vai instalar o alisar, que é aquela pecinha que vai na moldura, emoldurando a porta ou emoldurando a janela. Você vai botar o rodapé em toda a edificação. Né? Se o rodapé for de cerâmica, você instala junto com a cerâmica. Se o rodapé for de madeira ou de outro material, ou de plástico, você instala nesse momento aqui. E você vai botar as bancadas. Tá? As bancadas que podem ser de mármore, de granito, ou de madeira, ou também de outro material industrial, que são as bancadas geralmente no banheiro e na cozinha. E aí você instala essas bancadas. Né? Aqui agora você vai instalar um sistema eletromecânico. Né? Então, por exemplo, aqui se você tiver um elevador, nesse momento você vai instalar um elevador. Se você tiver um portão eletrônico numa casa, nesse momento você vai instalar um portão eletrônico. Então agora chegou o momento de você instalar os sistemas mecânicos e elétricos. Equipamentos mecânicos e elétricos que vão dentro da casa. Tá? Um ar-condicionado, equipamentos que são necessários, né? Um sistema de controle de automação. Agora você está realmente chegando ao fim da obra. A obra está acabando, gente. A obra está acabando. Agora lhe dá muito trabalho, agora dói no bolso. Você que é cliente, você que
quer fazer sua obra aí, ou você que é profissional da construção civil, que vai atender o cliente, agora é a hora que é duro, é difícil, o planejamento financeiro agora não pode falhar da obra, porque agora né, nesse momento, é um momento de acabamento da obra, então é tudo ao mesmo tempo, tudo caro, então as escolhas têm que ser feitas corretamente. Para quem é arquiteto, agora é um momento de manter uma arquitetura bonita na obra, porque se botar qualquer coisa, a arquitetura pode ser estragada nesse momento, né? Então agora é uma hora delicada na obra, agora é o calor da obra que a gente está vivendo. É a hora que vai acabando, mas é a hora que vai dar trabalho. Então, primeiro, a gente pode botar aqui as louças e metais, né? Que é toda a parte de louças e metais, ou seja, são os metais que entram no banheiro, que entram na cozinha, torneiras, por exemplo. Entra como acabamento. Isso aqui já é parte do acabamento. A louça, a bacia sanitária, do vaso sanitário, a cuba da pia, o tanque de lavar roupa, de louça, de plástico, de aço. Aí a gente vai falar de pintura amplamente aqui, porque pintura é uma fase muito importante. Porque pintura é muito cara. Tá? Pintura é um serviço que demanda muita mão de obra, então um serviço que as equipes ganham dinheiro, o operário ganha dinheiro na pintura, porque ele é um serviço, de certa forma, rápido de fazer, fácil de fazer, mas que demanda muita mão de obra, então nesse momento o operário ganha muita mão de obra, então o operário sempre quer acelerar a pintura, mas é aí que mora a armadilha. Quando você acelera a pintura sem estar com o resto da obra pronto, o que é que acontece? Você suja a obra, aí você tem que ficar repintando. Aí quando você ficar repintando, você vai gastar mais dinheiro, mesmo que seja na empreitada, o cara tem que lhe dar a pintura pronta. Muitas vezes você nem gasta mais dinheiro com mão de obra, mas você vai gastar mais dinheiro com material, e o material de pintura é caro. Então por isso que é melhor segurar a pressão e deixar a pintura por último. Deixar a pintura por último para que você tenha certeza que a obra já está toda pronta, que você vai pintar de uma vez só e não vai precisar ficar repintando, e não vai precisar ter desperdício de material. E aí a gente realmente chegou ao final da obra. Aí você vai ter o quê? Aí eu não vou nem apagar aqui, porque você vai ter aqui uma 16 paisagismo, eventualmente, né? Essa também é a hora de fazer o paisagismo do lado de fora, porque você, se você faz o paisagismo e planta, ou trata de plantas, ou introduz plantas durante a obra, o movimento da obra das pessoas pisarem, das pessoas passarem, dos equipamentos passarem, essas plantas não vão sobreviver. Então é legal você fazer a pintura dentro da edificação e fazer o paisagismo fora da edificação, ou até dentro, se tiver um jardim velho, para você ter a planta protegida. E no final você faz aí a sua limpeza final da obra. E aí agora nós vamos passar um exercício, né? Mas antes de passar um exercício sobre isso aqui, o exercício que fica aí como dever de casa, é você, numa dada obra, num certo projeto, com uma certa tecnologia, mesmo que seja, eu recomendo que seja uma obra pequena, você exercitar isso aqui. Tá? Você exercitar a sequência da obra e as etapas de obra, detalhando aquelas tecnologias. Por mais que a gente ainda não tenha falado da tecnologia construtiva, de cada aspecto. Mas para você aprender já a pensar na sequência e na lógica dessas etapas. Ok? Então vou deixar um exercício para casa aí para vocês.